Luiz Rufato, é um prazer muito grande te receber aqui no Sempre um Papo, para a gente falar de literatura e viagem. Você também já esteve no Sempre um Papo em Belo Horizonte. Então, eu queria começar perguntando como é que foi o seu início com a literatura, como é que foi a sua vida na infância, na adolescência com a literatura. Boa noite. Bom, boa noite. Eu reitero aqui as palavras da Paula. Assim, para mim, é sempre surpreendente que tenha alguém interessado em discutir literatura. Agora, em São Paulo, então, é mais complicado. Agora, em São Paulo, com chuva, com trânsito, com manifestações, aí realmente é quase que uma dádiva, né? Bom, essa pergunta que você me faz, Paula, eu acho que a gente podia conversar só sobre isso a noite inteira. Então, vou tentar resumir o máximo possível. Bom, eu tenho uma trajetória pessoal que é meio incomum para um escritor, porque, em geral, os escritores enfim, tiveram algum tipo de relação com o livro quando criança, né? Ou porque os pais tinham uma biblioteca, ou porque tinham acesso a alguma biblioteca que seja pública ou não, ou os pais, embora não tivessem biblioteca, mas eles tinham certa cultura e tal. E, no meu caso, isso não é nada disso. Eu não tinha nem livro em casa, não tinha... Os meus pais não estavam preocupadíssimos em sobreviver, não estavam preocupados em ler. Minha mãe era uma lavadeira de roupas analfabeta, meu pai era um pipoqueiro semi-analfabeto. Eu sempre gosto de lembrar que a minha mãe não era a principal lavadeira de roupas da minha cidade, e sequer meu pai era o principal pipoqueiro. O meu pai era o segundo mais importante pipoqueiro da minha cidade, porque ele era o pipoqueiro da praça que tinha a igreja. E aí o pessoal saía correndo da igreja e ia para outra praça, que é a praça que tinha o cinema. Então, o outro lá que ganhava dinheiro, a gente não ganhava nada quase. Mas, enfim, então, eu não tive nenhum contato com o livro, digamos assim, de uma maneira de acesso, mesmo ter acesso ao livro, até um dia e eu trabalhei desde cedo, eu já devia estar aposentado, eu trabalho desde os 6 anos de idade. Então, eu já era para ter aposentado há muito tempo, né? Então, certa feita, eu estava com meu pai lá, vendendo pipocas na praça, lá, e aí veio um senhor e comprou pipoca. E o meu pai enchia os caquinhos de pipoca e eu que dava o troco, né? Eu ficava ali no outro lado, dando o troco. E aí ele parou perto de mim e falou: nossa, que menino bonito, era eu, modéstia as favas. E ele falou assim: você estuda? E eu falei: estudo, porque não era nem muito comum que todas as crianças estudassem na época, aliás, muito pelo contrário. A educação sempre foi um privilégio aqui no Brasil, no com direito, né? Então, não era uma pergunta sem cabimento, fazia sentido. E aí eu falei para ele que sim, que eu estudava, e ele perguntou onde, e eu falei para ele onde, e eu estudava à noite, porque eu trabalhava de dia. E ele ficou horrorizado de saber que o colégio que eu estudava é um colégio péssimo, sabe? Na época, existia uma coisa chamada Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a SENEC, que eu confesso que eu não me lembro nem exatamente quem que mantinha esse sistema, mas era um sistema em que utilizava-se os edifícios que estavam à noite ociosos. Muito obrigado. É um escritor que não sabe se expressar direito, né? Então, eu estudei no colégio que ele não existe. Assim, por exemplo, quando você vai lá em Belo Horizonte e fala: eu estudei nesse colégio até eu não sei que ano. Eu não posso falar isso, porque eu não estudei em nenhum colégio, efetivamente. Eu estudava em grupos escolares que, à noite, funcionavam como colégio. Este ano, no ano seguinte, mudava para outro lugar e tal. E ele ficou muito horrorizado com isso, e ele falou com meu pai: por que seu filho não estuda no Colégio Cataguases, que era um colégio ótimo, que só estudava a classe média da cidade? E aí meu pai falou: todo ano eu vou lá, não tem vaga. Aí eu falei: não, ano que vem você vai lá e me procura que eu vou arrumar uma vaga para o seu filho. E, realmente, no ano seguinte, meu pai, que era um homem muito determinado, ele, no ano seguinte, estava lá no primeiro dia esperando passar aquele homem lá. Quando ele passou: você lembra de mim? Eu sou pipoqueira e tal. Você falou que ia arrumar uma vaga para o meu filho, e eu acho que a pessoa ficou tão constrangida com aquela situação que arrumou uma vaga para mim. E aí eu deixei de estudar, de trabalhar de dia, fui estudar de manhã lá nesse colégio. E aí, só que evidentemente, eu era um peixe fora d'água naquele lugar, porque eu era um menino pobre no meio de um pessoal de classe média. Então, assim,
embora existisse eles davam amostra de tecido para comprar, para as pessoas comprarem e fazer o uniforme. Então, a minha calça, por exemplo, não era exatamente a calça dos outros meninos. Era parecida, mas não era a mesma. A minha camisa também não era a mesma, era parecida. Então, era evidente, você olhava e via que eu não fazia parte daquele mundo. E eu percebi isso nitidamente. As crianças são muito cruéis, deixavam isso muito claro, que eu não pertencia àquele mundo. E eu passei muito tempo nesse colégio querendo desaparecer, literalmente. Eu não queria ficar lá, mas eu não podia chegar perto do meu pai, né? Falar, pai, você custou arrumar uma vaga e eu não quero, né? Então eu fiquei lá. E aí, enfim, tentando que ninguém me visse, um dia eu encontrei um lugar maravilhoso. Não tinha nunca ninguém, era um silêncio absoluto, ninguém falava com ninguém, não tinha nunca ninguém lá também. Então, eu comecei a ficar lá, eu entrava e ficava quietinho lá, era muito tímido, eu sou ainda muito tímido, mas na época era mais, eu ficava quietinho, para ninguém me ver. Só que eu entrei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chegou uma hora lá que a bibliotecária eu acho que ela deve ter achado, esse menino deve ser louco, né? Ele entra aqui, quer um livro, mas não tem coragem, ele é muito tímido. Então, um dia ela pegou um livro assim, menino, vem cá, leva esse livro para casa aqui, vai ler, e lê esse livro e devolve. E eu, muito tímido, não tive coragem de falar para ela que eu não estava ali por causa querendo ler um livro. Para que eu quero um livro? Para que eu vou levar um livro para casa, né? E aí eu não falei nada, eu peguei o livro, coloquei na minha pasta, levei para casa, cheguei em casa, meu pai olhou, o que é isso aí, menino? Eu falei, é um livro. Eu falei, mas por que você trouxe para casa? Eu falei, a mulher lá mandou eu trazer, ler e devolver para ele. Então, lê e devolve. Eu falei, tá bom. Aí eu li. Aí, 2 dias depois, acho que eu fui lá, entreguei o livro para ela, né? Eu, graças a Deus, entreguei o livro para ela. Aí ela perguntou para mim assim, você leu o livro? Eu falei, li. Ela falou, que bonito. Então, ó, lê esse outro livro aqui, leva para casa. E eu olhei para ela e falei, não, você está de sacanagem comigo, né? Aí cheguei em casa, meu pai, o que é isso aí? Você por que você está com esse negócio aí? Eu falei, a mulher lá mandou ler, mas você não lê? Eu falei, li, mas esse aqui é outro, ela mandou ler também. Eu falei, então lê e devolve. O que é isso? Não pode ficar com esse livro aqui, não. Eu falei, tá bom. Aí eu li o livro. Aí eu devolvi o livro para a bibliotecária, ela perguntou assim, você leu esse também? Eu falei, li. Ela deu um sorriso uma hora ainda e falou, então, peraí, toma esse livro aqui. E, bom, resumindo, aquele ano foi um inferno. Eu devolvi o livro, ela me dava outro, e eu chegava em casa, meu pai falando todo dia, mas por que você traz esses livros para cá? A mulher manda ler. Então, foi assim que o meu contato com a literatura. Absolutamente fortuito. Chegou no final do ano, eu não quis ficar nesse colégio, não fazia sentido eu ficar nesse colégio, eu não pertencia àquele mundo. Aí eu deixei de ler, voltei a estudar naquele colégio que não tinha nem biblioteca, imagina, não tinha nem existia, muito menos biblioteca. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu trabalhei como operário têxtil na fábrica que as mulheres, principalmente aqui, todas conhecem, que é aquele algodão que tira esmalte, que chama Polo, que é uma caixinha azul. E eu trabalhei como operário nessa fábrica de algodão hidrófilo. Depois eu fui fazer tornearia mecânica no Senai, trabalhei como torneiro mecânico no Senai. Não perdi nenhum dedo e nem virei presidente da República, infelizmente. E, enfim, eu só fui retomar o meu contato com o livro muito tempo depois. Então, esse primeiro contato com a literatura não foi da infância? Não, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. O que te despertou assim? Qual foi o primeiro que foi aquela... Olha, deu um impulso? Na verdade, assim, esse primeiro contato, como eu disse, assim, não foi um contato, uma opção por leitura, né? Eu me lembro, assim, eu sou uma pessoa muito sinestésica. Então, assim, quando eu lembro, por exemplo, como é que foi meu primeiro contato com o livro, esse primeiro livro, eu me lembro até hoje qual foi o título do livro, eu me lembro como que eu estava na minha casa, a situação. Qual foi? Então, eu vou te falar daqui a pouquinho qual é o título, porque você não vai acreditar. Mas, enfim, a bibliotecária me dá um livro, eu levo para casa, aí eu leio. E aí, esse livro tinha vários problemas nesse livro. O primeiro problema era o seguinte, Cataguases é uma cidade quente, você sabe, você de Belo Horizonte sabe que Cataguases deve ser uma das cidades mais quentes de Minas Gerais. E a gente até brinca lá que quando alguém lá morre e vai para o inferno, só estranha a comida, porque o resto o calor não estranha, não. E aí, aquilo lá era um livro que se passava num lugar que assim, a temperatura média era menos 15 graus. Ou seja, como é que eu, morando em Cataguases, eu tinha visitado, até 13 anos, eu conhecia 3 cidades da minha vida. Eu conhecia Cataguases, aliás, 4. Não só 3, não, são 3, com 4 cidades. Eu conhecia Cataguases, evidentemente.
Conhecia Rodeiro, que da onde vem a minha família, não era uma colônia italiana. Conhecia Ubá, que é do lado de Rodeiro, que é uma outra cidade italiana, onde as pessoas dessa colônia iam morar. E conhecia Santos Dumont, porque o meu pai, quando eu tinha 6 anos, meu pai ficou tuberculoso. E tuberculose, na época, se tratava com recolhimento, né? E, como a minha mãe era analfabeta, ela não podia ir sozinha visitá-lo, porque era distante, são quase 200 quilômetros. Então, eu ia com ela com 6 anos. Então, eu conhecia 4 cidades. E eu ficava lá lendo um livro que passava menos 15, 20 graus abaixo de zero. A cidade de Cataguases, na época, era tão pacata que, por exemplo, as pessoas iam trabalhar, deixavam a bicicleta nas fábricas, né, porque lá é uma cidade industrial, na calçada, encostada na calçada, ia trabalhar, voltava, a bicicleta estava do mesmo jeito. E esse livro era um massacre de 200 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. Imagina, eu não conseguia imaginar o que era menos, não conseguia imaginar. Quando lá em Cataguases faz 20 graus, as pessoas põem um casaco de pele. Agora, imagina com menos 20, eu não podia imaginar que era isso. Não podia imaginar que era matar 200 mil pessoas. Não é? O nome do livro, durante muitos anos, eu achei que o nome do livro era Baby Yar, ou Baby Yar, não sei, mas era Bab Yar mesmo. É o nome da aldeia, do lugar lá, é Bab Yar. E se eu falasse babear, lá em Cataguases, o pessoal queria fazer barba, né? Vai babear um pouco, você está com uma barba grande. Não era, chama babear. Imagina eu em Cataguases, com 13 anos, tentando falar o nome do autor. O autor, só para vocês terem uma ideia, o autor. Anatoly Kuznetsov. É um ucraniano. Como é que eu ia falar? Lá em Cataguases a gente fala, você sabe como é que é o sotaque de lá, né? Eu falar, que livro você está lendo aí, menino? Fala, é um livro do Anatoly Kuznetsov. Não dá, é impossível. Então, esse livro me causou um problema, porque eu não entendi absolutamente nada porque aquela mulher tinha me dado aquele livro. Mas, ao mesmo tempo, eu assim, não tenho nenhuma dúvida que ele... Então, eu não percebi, evidentemente, isso na época, isso é pensando depois, mas que eu não tenho nenhuma dúvida de que, naquele momento, eu descobri que a minha cidade era uma cidade pequena, que existiam pessoas que falavam outras línguas, que comiam outras comidas, que viviam em lugares que não eram quentes, como Cataguases, e que atrás do morro tinha outra coisa. E aí eu tenho certeza que foi o momento em que me despertou a consciência de que, não vou dizer de uma consciência de quem eu era no mundo, mas certamente me despertou a consciência de que eu deveria pensar sobre isso. Porque o que eu via ao meu redor? Eu via operários que trabalhavam na fábrica de 6 da manhã até 6 da tarde, com horários para o almoço. Eram famílias extremamente infelizes, porque eram famílias muito pobres, ganhavam salários muito pequenos, com violência doméstica assim, terrível. E para mim, eu sempre, durante muitos anos, eu achava que violência doméstica era uma coisa de gente pobre. Depois descobri que, pelo contrário, os ricos também se estapeiam, né? Mas, para mim, não. Eu via assim, os pais dos meus amigos assim, mas batiam neles como se eles estivessem com ódio dos meninos, sabe? Uma coisa horrível. Batiam nas mulheres, bebiam. E aquilo, eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. Né? E naquele momento, eu acho que eu percebi claramente que, se eu não fizesse alguma coisa por mim, eu ia me tornar também um daqueles. E não é, evidentemente, eu não estou fazendo um julgamento de valor em relação a isso. Eu estou falando que eu não queria aquela vida para mim. Eu queria uma outra coisa. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Então, assim, para mim, o livro teve esse sentido de despertar para que eu pensasse sobre alguma coisa que fosse... E depois eu ia descobrir que é uma autoconsciência, né? Mas naquele momento não, mas certamente depois. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Como é que esse livro começou? Bom, eu tenho... Agora, em abril, fez 10 anos que eu sou escritor profissional. Né? Em 2003, quando eu trabalhava no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, eu resolvi falar, não, eu vou virar escritor profissional, e todos os meus amigos falaram, não, você está certíssimo, faça isso mesmo, mas antes vamos conversar com o doutor fulano de tal, nosso amigo psiquiatra, conversa com ele antes e tal. Não vou conversar com o psiquiatra porcaria nenhuma, eu vou tentar fazer uma carreira. E aí eu comecei a fazer muita coisa, inicialmente, né?
E aí eu fui descobrindo que, para mim, pelo menos, ser escritor era como ser qualquer outra coisa. Podia ser jornalista, podia ser torneiro mecânico, podia ser pipoqueiro. Para mim era a mesma coisa, eram trabalhos. Então, eu nunca tive pudores de aceitar encomenda. Claro, eu aceito o que eu quero. Né? Se você falar, eu tenho aqui, eu vou pensar, vale a pena, está dentro do meu projeto literário? Tá, se eu tiver, ok. Se não tiver, não me interessa. E esse livro nasceu de uma encomenda. Em 2007, uma produtora de cinema aqui de São Paulo, ela fez um projeto, e a ideia era enviar alguns escritores para algumas capitais no mundo e que tivessem a seguinte incumbência, era para escrever uma história de amor que se passasse naquela cidade. E logo em seguida, a Companhia das Letras encampou com o sentido assim, nós vamos ler primeiro os livros e aqueles que nos interessarem, nós vamos publicar. Muito bem. E aí, eu devo ter sido uma das primeiras pessoas a ser convidada para participar do projeto. Eu me lembro, aliás, eu estava lá em Minas Gerais, eu estava numa cidade chamada Carmo de Minas, perto de Belo Horizonte. Era carnaval. Aí a pessoa me ligou e falou, olha, nós estamos com um projeto e tal. Eu falei, poxa, é interessante e tudo. Aí falou assim, nós queremos te mandar para Paris. E aí vocês não vão acreditar. Eu falei, não, eu não quero ir para Paris. Assim, poxa, mas por que você não quer ir para Paris? Eu falei, não, é o seguinte, eu posso escolher? Ele falou, pode. Eu falei, então é o seguinte, eu quero ir para Lisboa. Ok, mas por que Lisboa? Porque tudo que eu escrevi até hoje, o próximo livro não vai ser isso, mas tudo que eu escrevi até hoje, tirando Eles Eram Muitos Cavalos, tudo são histórias que têm como personagem principal os trabalhadores. Todas elas, todas. Todas elas são. De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro que não faz parte do Inferno Provisório, são 5 volumes de Inferno Provisório, todo mundo é trabalhador. E eu queria, para mim era muito importante colocar um ponto, um pé de um trabalhador brasileiro fora do país. E assim, quais eram as opções? Eu tinha Tóquio, tinha Estados Unidos ou Lisboa, talvez Roma, mas nem tanto, mas Lisboa, sim, que é a maior comunidade hoje em Portugal, ainda é a brasileira, Tóquio ou Estados Unidos. Para os Estados Unidos, alguém já tinha escolhido uma cidade dos Estados Unidos, que era até Nova York. O Japão não me interessava, porque lá em Cataguases, o primeiro japonês que apareceu lá foi em 1973, vendendo churros. E não fazia o menor sentido eu pegar um cara de Cataguases, ou seja, não existe um Decaseg, então eu tinha que escolher Lisboa. Quando eu escolhi Lisboa, escolhido Lisboa, eu tinha um problema, porque eu tinha que escrever uma história que se passasse em Lisboa e tinha que escrever uma história de amor. E aí eu fiz uma mandracagem, porque, primeiro, assim, eu já conhecia muito bem Lisboa e eu sabia que não precisava de ficar lá o tempo que eles queriam que eu ficasse para fazer nada. Eu falei, não, então eu vou usar esse tempo para conhecer umas coisas que eu não conheço em Lisboa. E então eu comecei a procurar, antes de ir, onde moravam as pessoas que iam trabalhar em Lisboa. Não turismo, mas onde moravam, o que faziam e tal. E aí, quando eu fui para Lisboa, eu já fui com um roteiro pronto. Então, eu me transformei num chapeiro de restaurante e fui ver onde que essas pessoas moravam, que trem que eles pegavam e tal, para eu poder entender um pouco melhor. Trabalho jornalístico até. Totalmente, totalmente. Porque assim, tudo que eu faço literariamente, eu incorporo primeiro o personagem, senão eu não consigo fazer. Então, eu fui para lá, fiz isso, e aí, quando foi na hora de escrever o livro, eu precisava preparar o personagem para chegar em Lisboa. Então, assim, o livro, embora chame Estive em Lisboa, eu lembrei de você, embora tenha sido a tarefa de escrever um livro que se passasse em Lisboa e com uma história de amor, metade do livro se passa em Cataguases, ou seja, ele já é fininho, né? Mas imagina, metade dele se passa em Cataguases e metade em Lisboa. E não tem uma história de amor. Aí alguém fala assim, mas não tinha que ter uma história de amor? Você pode escolher, pode ser amor pela língua, ou amor pelo país, você pode escolher, tem um monte de possibilidades. Então, foi a partir disso que eu fiz. Responde aquela pergunta que a Vitória te fez lá em cima. Não, então, a gente estava conversando aqui antes um pouco, e aí a Vitória falou, está falando de viagem e tal. E no ano passado eu fui escritor residente da Universidade de Berkeley. O pessoal fala Berkeley, né? Mas a gente fala Berkeley mesmo. Nos Estados Unidos. E aí, assim, foi legal, é uma experiência interessante, porque não é uma coisa que existe no Brasil, é escritor residente, né? E sempre que alguém pergunta, o que faz um escritor residente? Reside. Né? Tem que residir, porque senão não é escritor residente.
E, na verdade, foi uma experiência interessante porque havia uma... Quer dizer, eu não tinha um compromisso efetivo de fazer nada. Você não é convidado para fazer nada, você é convidado para residir mesmo, né? Tem um barulho aqui. Eu achei que era um celular, mas eu acho que é alguma coisa lá da exposição. A Emília vai lá. Então, assim, eu tinha um apartamento da universidade e tinha um escritório dentro do departamento. Então, eu era eu estava disponível para os alunos, né? Só que eu achei isso muito chato, aí eu comecei a frequentar as aulas. Aí foi interessante, porque aí eu tive a oportunidade de estar conversando assim com a nata da intelectualidade, da futura intelectualidade americana. A Universidade de Berkeley deve ter dado uns 6 ou 7 prêmios Nobel até hoje em várias áreas, e eu conheci lá pelo menos uma menina, na época, no ano passado, ela devia ter uns 20, 21 anos, que assim, ela é simplesmente gênia. E o legal é que nas universidades americanas você não precisa chegar lá sabendo o que você vai fazer. Aliás, é até bom que você chegue sem saber o que você vai fazer, porque eles te dão aí 1 ou 2 anos de oportunidade de você chegar e descobrir, convivendo dentro do campus, frequentando aulas que você escolha. E eu conheci uma menina lá que ela foi assim, ela foi para a universidade para ouvir passarinhos. Bonito isso, né? Ouvir passarinho. Para ouvir os passarinhos do campus, que era o que ela queria aparentemente estudar. Mas ela começou a ouvir os passarinhos, então ela começou a achar que o negócio era biologia. Aí ela começou, então, a estudar algumas coisas de biologia, e ela descobriu que, dentro da biologia, ela começou a se interessar muito por genética. E, depois de achar que genética que era legal, ela começou a trabalhar começou a pesquisar câncer. Imagina, ela começa ouvindo passarinhos e termina fazendo a terapia de terapia genética, né? Assim, por que eu conheci essa menina? Por causa disso, porque o curso de português não é dado para alunos de letras. O curso de português é dado para os alunos da universidade. E a quem interessa um curso de português? Interessa, por exemplo, o pessoal que estuda economia, o pessoal que estuda história, o pessoal que estuda os vários... medicina, muita gente faz medicina e quer aprender por causa de vir para cá. Enfim, tem gente que vai porque acha legal música, outros vão porque gostam de capoeira e tal. Então, para mim, foi uma experiência interessante. Não sei se para eles foram, para mim foi ótimo, nesse sentido, sem dúvida. Sei que, por exemplo, a pessoa que esteve lá antes de mim, que ficou no apartamento, porque é o mesmo apartamento, né? Então, a pessoa que ficou lá antes de mim, ela ficou todo o tempo enfiada dentro do apartamento, não saía do apartamento. Ela ficou escrevendo e tudo, ela não saía. Como é que é essa questão de emigrar para você, que saiu de Cataguases, veio para São Paulo, está desenraizado hoje, como você estava comentando ali, e é muito sofrimento isso, é difícil, lembrando, ainda dentro desse tema de viagem e da questão do trabalhador, que sai da sua terra em busca de melhorar, quer melhorar de vida. Aliás, eu brinco que eu não sou imigrante, eu sou imigrando, né? Porque ainda estou em processo, né? Eu não sei, assim, tudo que eu escrevo tem a ver com esse processo de desenraizamento ou de não pertencimento, que eu acho que é mais, quer dizer, seria mais adequado hoje pensar em não pertencimento, porque, assim, imagina, os meus avós vieram da Itália e de Portugal, os avós maternos da Itália e os avós paternos de Portugal. Vieram para trabalhar no café, na região da Zona da Mata. Eles, então, foram morar na colônia de Rodeiro. A minha mãe se casou com meu pai, e eles, os únicos da família que foram morar em Cataguases. Eu nasci em Cataguases, por acaso, quer dizer, não por acaso, mas eu nasci lá sem família e eu vim para São Paulo. Portanto, eu entendo perfeitamente aquele ditado que diz assim, não tem onde cair morto. Eu achava que era falta de dinheiro, mas não, eu não entendo assim. Eu, por exemplo, não tenho onde cair morto. Por quê? Porque eu não quero ser enterrado em São Paulo, porque eu não pertenço a São Paulo. Não quero ser enterrado em Cataguases, porque eu não tenho família em Cataguases. Mas também não quero ser enterrado em Rodeiro, porque o cemitério de lá é horroroso.
E aí eu não quero ser enterrado lá também. Então, eu sou uma pessoa que não tem onde cair morto. Uma pirambeira. Não, mas é assim, ó. Toda vez que chove, tudo desce, aí você encontra os mortos tudo lá embaixo. Não dá, né? Não dá. Eu falei, eu não quero ser enterrado lá de jeito nenhum, é muito feio o cemitério. Então, assim, eu não tenho onde cair morto, literalmente. E eu acho, sabe, Paulo, que quando se pensa em imigração, e é normal que aconteça isso, a gente sempre tenta fabular uma história bonita, porque é a maneira de você até sobreviver, né? Então, eu sempre, quando eu penso assim, não, porque o meu avô casou com a filha do fazendeiro, então, isso é mentira. A grande maioria das pessoas que chegaram aqui sofreram horrores, porque, no nosso caso, por exemplo, italianos lá em Minas Gerais, toda a comunidade, toda ela, e isso não é exagero assim, estatisticamente, toda ela morre de câncer. Sabe por quê? Porque eles eram do norte da Itália. Aí eles vão morar num lugar quente pra caramba, trabalhar debaixo de sol, capinando café. Brancos, brancos, brancos. Aliás, vocês não sabem, nem tem que saber mesmo, mas tem um cantor e compositor que é de Rodeiro, chama Zé Geraldo, você já deve ter ouvido falar, que tem uma música dele que é muito curiosa, que se chama assim, São Sebastião do Rodeiro. E quem não sabe, não entende, tem um momento lá que ele fala assim, essas crianças vermelhas, parece que são vermelhas por causa de pó. Não, são vermelhas por causa do sol. São vermelhas, por exemplo, se eu tomar sol, eu viro um pimentão. Então, assim, além dessa questão do deslocamento físico, tem um problema muito maior, que é o seguinte: quando os imigrantes vêm, esse imigrante que não é por opção, mas é por falta de opção, por exemplo, no caso dos europeus, dos japoneses, eles, quando vieram, eles deixaram para trás não só a cultura, a comida, a língua, etc., mas deixaram principalmente os mortos no cemitério. E os mortos no cemitério é o que te liga ao passado. Quer dizer, eu, por exemplo, quando eu quero me ligar ao passado, eu vou lá no cemitério de Rodeiro e falo com a minha mãe, eu falo com o meu avô. E acabou. E acabou. Eu estava uma vez em Genebra, em Grenoble, na França, que é no sopé dos Alpes, e aí a pessoa que estava comigo falou assim, você está vendo aquela aldeia lá? Eu fiquei olhando assim, aí eu vi um pontinho lá e falei, pois é. E ele falou com muito orgulho e eu entendi. Ele falou assim, lá naquela aldeia, as pessoas têm um cemitério lá do século XII. E foi quando eu pensei assim, engraçado, né? O cemitério de Rodeiro tem duas gerações, a gente não conseguiu enterrar no mesmo cemitério 2 gerações. E aí o que acontece? Você tem que construir uma história, você tem que inventar uma história, você tem que se inventar. Você não tem nada para trás. Aí alguém pode falar, mas isso é bom, mas é ruim. É bom porque você não tem um certo compromisso com raízes, por exemplo, aquela coisa que existe em Minas Gerais que me irritava profundamente, assim, Luiz, esperando que você dissesse o sobrenome. Eu falei, não adianta, eu vou falar Rufato, você não tem a menor ideia do que seja, porque eles estavam esperando um Siqueira de Campos, um Luiz Barcelos da Cunha, e não temos isso. Nós somos Rufato, entendeu? Rufato não significa absolutamente nada. Então, assim, isso é uma coisa boa. Quer dizer, você não tem compromisso de ter que levar à frente um nome como se fosse uma cruz. Isso você não tem. Mas, ao mesmo tempo, também, quando você olha para trás, não tem nenhum respaldo. Quer dizer, não tem nada porque a gente precisa ter esse chão, né? E assim, não tem nenhum chão. E aí, por isso que, por exemplo, vocês veem a novela da Globo lá, né? Terra Nostra, aquela coisa bonita e tal. Tudo mentira, mas você tem que ter isso, porque senão você não sobrevive. Eu entendo perfeitamente Quatrilho, uma história lindíssima, tudo mentira. Você vai no Rio Grande do Sul, onde se passa o Quatrilho, 99% da população italiana, claro, houve muita gente que enriqueceu, e essa é verdade, mas a maioria absoluta não. E não só isso, o movimento do Sem Terra começa no Rio Grande do Sul. E se você for ver lá quem são os Sem Terra, tudo italiano ou alemão. Na composição aí das suas histórias, na escrita do livro, que tipo de elementos você usa, né? São elementos baseados aí nas suas histórias também, com componentes que você verifica durante as viagens? Que tipo de histórias chama a sua atenção para você selecionar para colocar no livro? E são todos elementos reais ou tem elementos ficcionais também? Então, isso é sempre uma questão que eu fico pensando assim, eu sempre falo, o que é real e o que é ficcional? Eu não sei. Porque, por exemplo, assim, por essa história que eu contei aqui da biblioteca,
Provavelmente, se você for conversar com pessoas daquele momento em que eu vivi nessa escola lá e tudo, eles falam mentira. Nunca existiu isso. Entendeu? E é verdade. Pelo menos é a minha verdade. Eu vivi assim. Pode não ter acontecido dessa maneira, mas eu vivi dessa maneira. Então, não sei, eu falo, por exemplo, às vezes eu converso com a minha irmã, que mora em Cataguases, eu falo para ela, não, porque o fulano de tal, ela fala assim, isso nunca existiu. Eu falo, não, nunca existiu, não, e claro que existiu. Ela falou, não, você está inventando. Eu falei, não estou inventando. E aí eu comecei a pensar, comecei a usar o seguinte argumento para destruir essa história de que é ficção, que é realidade, que é o seguinte, você pega 3 irmãos, com o mesmo pai e a mesma mãe, moraram na mesma casa, durante a mesma época e tudo, aí você faz entrevistas separadamente com eles e fala, me explica quem é seu pai e quem é sua mãe. Cada um deles vai dizer um pai e uma mãe diferentes. Por quê? Porque a percepção que nós temos do real, ela é individual, ela é singular, ela não é comum, senão nós todos pensaríamos do mesmo jeito. Né? Então, por isso que essa diferença entre real e ficcional, eu não vejo. Isso é um primeiro ponto. A segunda questão é o seguinte, eu acho, mas é uma coisa muito particular, que o meu papel como escritor é um papel muito pequeno, é um papel quase simplório, que é o seguinte, e aí eu não estou inventando nada, existe uma coisa chamada memória coletiva, né? E isso o Jung já dizia, da inconsciente coletivo, mas vamos chamar isso de memória coletiva, que é o quê? A memória coletiva é o lugar onde se guarda a memória, que, sendo individual, ela tem alguma coisa em comum a todos. Né? E o que eu, como escritor, faço? É isso, quer dizer, eu me abro para essa memória coletiva, eu me entrego a essa memória coletiva, ela vai permear o meu corpo, e eu, então, com esse corpo permeado dessa memória coletiva, eu vou escrever histórias que vão transformar-se em livros, que, se forem lidos, vão voltar a alimentar essa memória coletiva, ela fazendo esse círculo. Né? Então, quando você me pergunta, por exemplo, se as histórias que eu conto ocorreram ou não ocorreram comigo, eu nunca escrevi uma história que fosse autobiográfica, mas todas elas são autobiográficas, todas, e não tem como não ser. Por quê? Porque passa pela minha experiência ou passa pelo meu corpo. Agora, nenhuma delas é autobiográfica no sentido assim, de nenhuma delas aconteceu efetivamente comigo. Por exemplo, essa história da biblioteca, eu nunca escrevi sobre isso. Por quê? Porque ela é muito singular. O grande lance da literatura, no meu ponto de vista, é que é paradoxal e é complexo, mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Porque, assim, quando alguém vai a um livro, ele não quer ler literatura, ele quer ver vida. E, se você escreve literatura, o leitor não entra nela. Mas, para ela ser vida, ela tem que ser literatura. E como é que você transforma uma coisa na outra? E aí eu acho que você transforma a partir do momento em que você consegue dar transcendência à história. E o que significa isso? É a partir do momento em que você, escrevendo uma história absolutamente singular e pessoal, escrita numa língua específica, no português do Brasil, numa época específica, num espaço geográfico específico, você consegue falar, pelo menos a boa literatura, você consegue falar para outras línguas, para outras experiências individuais, outras experiências espaciais, e isso sim é que dá o tom da singularidade que se transforma numa coisa universal. Aquela história que eu acho uma chatice, porque todo mundo repete, mas ela faz um pouco de sentido, que dizem que é Tolstói, eu não sei, quer falar sobre a humanidade, fala sobre sua aldeia. É bem assim. Mas vamos imaginar isso, quer dizer, a partir do momento que você consegue traduzir uma experiência pessoal, porque toda história é singular, mas que essa história singular, de alguma maneira, ela tem alguma universalidade, que ela se conecta a outras, aí você conseguiu algum ponto. Né? Eu acho que, para mim, pelo menos, eu sempre penso isso, assim, quando vou escrever, eu não fico pensando assim, eu vou escrever essa história aqui pensando no leitor. Não vou pensar no leitor. Por quê? Porque esse leitor não existe. Não existe. Isso, então, assim, meu ponto de vista como um profissional de jornalismo há pouco tempo. Isso, para você, assim, pode dizer que é um complemento aí. Você chegou a essa completude do jornalismo através da literatura. Então, por isso que você está falando agora, dá a entender isso. Não, desculpa. Né, a sua escrita, então, você acha que você se completou, né? Com o jornalismo. Isso.
Não, porque dá a entender por essa busca da singularidade, né, da personificação das histórias, enfim. Então, mas aí deu essa o jornalismo pitada, busca exatamente o contrário, né? O jornalismo busca algo que seja comum a todo mundo e o escritor busca a singularidade. O que é comum, por exemplo, quando você lê uma história assim, João matou José, todo mundo vai compreender aqui. João matou José, e ponto final. Agora, quando eu escrevo por que João matou José, aí é outra história. O José e o João são singulares, né? E no momento que eles são singulares, eles passam a ser, vamos dizer, vida, né? Eu dou alguns cursos, não chamo de curso, não, porque eu não gosto de negócio de curso nem de oficina. Oficina também parece coisa mecânica. Eu sempre brinco que oficina, para mim, é de autoficção, né? Oficina de autoficção, porque é de auto, né? Então, oficina de autoficção. Mas eu, às vezes, dou algumas coisas que eu chamo de terapia em grupo, e eu sempre falo para as pessoas assim, para você conseguir escrever boa literatura, você tem que esquecer a literatura. Tem que esquecer. Por quê? Porque quando você faz literatura, o leitor vê que é literatura. O leitor não está procurando literatura nos livros, ele está procurando vida nos livros, né? E aí, o grande problema de ser escritor é isso, é que é um paradoxo. É um paradoxo. Eu, por exemplo, como leitor, eu vou ler um livro e aquilo é literatura, não me interessa em nada. Em nada. Agora, eu vou ver um livro e aquilo é vida, aí sim me interessa. Agora, para você conseguir essa transposição é o que é o problema. Por isso que eu te digo, é exatamente o contrário do jornalismo. O jornalismo te oferece o geral e a literatura te oferece o particular, né? Eu diria assim para você que, no meu ponto de vista, a literatura começa onde termina o jornalismo. Ou o contrário, o jornalismo começa onde termina a literatura. Eu estou escrevendo uma história, uma história longa e tal, mas por que eu acho que sim? Vou te explicar por que eu acho que sim. Porque, assim, quando você vai procurar essa experiência singular, você vai procurar em você essa experiência singular. Porque eu pelo menos penso assim, porque assim, você só consegue construir um personagem a partir do momento que esse personagem te convence de ser escrito. Então, essa verdade que o leitor busca, que é o que eu chamo de vida, mas o que o leitor busca no livro, essa verdade que o leitor busca no livro, se ela não for verdade para o escritor antes, ela não vai estar presente lá. Então, por exemplo, se eu fosse escrever uma história sobre cadeirante, eu acho que eu conseguiria, mas eu teria que ser cadeirante. Não ser cadeirante, mas teria que ser cadeirante. Entendeu? E aí, o mistério da ficção, eu acho que é exatamente isso, assim, porque talvez, não sendo cadeirante, eu consiga escrever uma história melhor que uma pessoa que seja cadeirante. Não estou dizendo que é assim, mas se você consegue fazer, isso é o grande mistério da ficção. É você, não sendo, você é. Ou seja, você passa a ser todo mundo, porque, no fundo, o que o escritor faz é uma espécie de transposição dos seus vários eus, né? Então, assim, por exemplo, nós todos temos um lado assim que a gente não quer confessar, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, eu queria matar essa pessoa, aí você vai e mata ficcionalmente, porque esse sentimento de querer matar está em você. Então, você não tem que inventar nada, é simplesmente deixar que isso aflore, né? Então, por exemplo, como se sente um cadeirante andando pelas ruas de São Paulo? Se você tiver sensibilidade o suficiente para se sentir um cadeirante, você vai ser um cadeirante. Agora, você tem que saber disso, quer dizer, você tem que deixar-se permear por isso. Por isso que pelo menos para mim, por isso que eu te digo, eu não escrevo com as mãos e nem com a cabeça, eu escrevo com o corpo inteiro. Para mim, é o corpo inteiro que fala. Gente, eu queria só fazer um parênteses aqui. Tanta gente querida que eu estou vendo aqui, o Edu Sassum, Duda Rangel ali atrás. Gente, que bom receber vocês. A Vitória, sempre nossa número 1 aqui presente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa oralidade que permeia seus livros, todas as suas obras. Ela vem de Minas Gerais, ela vem do mundo. De onde vem isso? Então, isso é uma outra coisa interessante, porque, na verdade, é uma falsa oralidade. Esse livro, por exemplo, assim, que é oral, porque ele foi gravado, eu não consigo lê-lo. Não consigo lê-lo, porque ele não é oral. Ele é falsamente oral. Quando você vai ler,
quando o leitor está lendo, ali parece. Se você for ler, ninguém fala daquele jeito. Ninguém. Agora, isso tem um problema, porque, por exemplo, eu digo ali que ele foi gravado. Eu digo onde foi gravado, esse lugar existe. Isso na Solar dos Galegos, no Alto das Escadinhas do Duque, lá em Lisboa. E o Solar dos Galegos existe, é um restaurante, etc. E tal. Dona Rosa, que eu conhecia a Dona Rosa e tudo. E aí, quando esse livro saiu em Portugal, logo no ano seguinte, aí saiu 2009 aqui, 2010 lá. E aí, como está lá claro, foi uma entrevista, então eles foram lá. E aí a Dona Rosa falou, eu me lembro, o Luiz sentava nessa mesa aqui, eu conheci o Serginho e tudo, e conheci até o amigo dele, que é um jornalista que eu falo ali, que também existe, o Paulo Nogueira, que trabalhava na época lá, e o Paulo também sentava aqui e tal. Isso não existe. Nunca foi feita entrevista em nada. Agora, para conseguir essa oralidade, eu não vou falar de mim, porque eu não gosto de falar de mim, eu vou falar do Guimarães Rosa. Eu via um monte de gente falando assim, nossa, Guimarães Rosa é genial, né? Ele escreveu o Grande Sertão Veredas, você vai em Minas, e todo mundo fala daquele jeito. Eu ficava falando assim, cara, esse cara realmente é genial. Genial. Você conhece alguém na sua vida que fala que nem Guimarães Rosa? O Guimarães Rosa tem as cartas que ele escrevia para os tradutores que, assim, são hilárias, porque o tradutor seríssimo perguntava assim para ele, Guimarães Rosa, tem na página tal, você vai falando assim, o cavaleiro vai passando por uma vereda, e aí tem assim, margaridas, flores do campo, e vai dando um monte de nome de plantas, de flores e tal, e, sei lá, genicosas. E eu já procurei em tudo quanto é dicionário, já procurei dicionário de botânica, não enquanto que planta é essa? Eu falei, essa planta não existe, eu inventei porque era sonora. Quer ver outro? As cantigas populares que abrem os contos do Sagarana, por exemplo. Tem lá, ele fala assim, não sei o quê, aí assim, cantiga popular. Aí, outra vez, o tradutor lá, olha, eu já procurei em tudo quanto é lugar, de onde você tirou essa cantiga? Eu falei, não existe, eu inventei. Ou seja, ele inventou uma língua, e é verdade, ele inventou uma língua inteira. E aí, o Manuelzão, todo mundo fala, mas peraí, você está falando bobagem. Porque o Manuelzão falava que nem Guimarães Rosa escreveu, e é verdade. Mas sabe como é que ele começou a falar? Depois que ele leu Guimarães Rosa. Ele leu Guimarães Rosa e passou a falar que nem o Guimarães Rosa escreveu. É sério isso. Então, assim, essa oralidade ela não existe. Ela não existe. Ela é totalmente artificial. Mas é isso que a literatura é, não é? A literatura é artifício, a literatura é artificial. Mas, se ela for bem construída, ela é mais real do que a vida. E é esse que é o paradoxo da literatura. E é por isso que eu digo que você procura na literatura, por exemplo, você procura a oralidade e você encontra, só que ela não existe. Ela foi criada. Um livro escrito como a pessoa falaria é literatura. Entendeu? E aí é ruim. Meu nome é Alexandre. Luiz, eu queria voltar ao tema do projeto das cidades, das capitais do mundo. Tóquio, que foi uma cidade que se acabou não escolhendo, virou um livro do João Paulo Cuenca, que teve aqui também, num programa mediado pela Paula. Queria saber se você leu o livro, se você leu, o que você achou. E queria voltar ao teu Estive em Lisboa também, para que você falasse um pouquinho mais do que se trata, se ele é mais um diário de viagem, se você saiu mesmo para a literatura, enfim, que você falasse um pouquinho mais para a gente, antes da gente ler, né, do que se trata. Não, eu li o livro do João Paulo Cuenca, eu gostei muito, e no ano passado até tive a oportunidade de ir para o Japão, e eu acho que ele foi muito feliz na singularidade com que ele tratou dentro do livro aquilo que ele quis tratar, né? Porque é um recorte específico. O meu livro não é um diário de viagem, inclusive não me interessava nem um pouco fazer isso. No meu livro é a história de um imigrante brasileiro que vai trabalhar em Lisboa, é um imigrante pobre. Na verdade, ele não vai trabalhar em Lisboa, ele é um sujeito extremamente simples. E ele tem a mulher dele tem a mulher dele tem um problema de nervos. E aí ele se vê também demitido da fábrica onde trabalhava numa pagadoria da administração. E num belo dia ele está lá, quer dizer, a mulher dele internada, e é um sujeito jovem e tudo, mas é uma pessoa muito simples.
e alguém fala, pô, por que você não, né, vai tentar a vida em Portugal? E ele começa a falar para todo mundo que ia tentar a vida em Portugal, mas ele fala com tanta gente que ele se sente na obrigação de ir. Ele não queria ir. Mas todo mundo, você não vai para Portugal? Ou não vai para Portugal? As pessoas começam até a querer vender coisas para ele, porque quando ele voltar de Portugal, ele vai voltar rico. Então já começam a ter, vamos ver as casas da cidade que você queria comprar e tal. E ele se sente, num momento, assim, obrigado a ir para Portugal. Então, essa é a primeira parte do livro. E, na segunda parte do livro, é ele em Portugal. E ele em Portugal com problemas seríssimos, porque ele não entende o que se fala em Portugal, primeiro. Começa por aí. Quer dizer, ele não entende absolutamente nada do que as pessoas falam com ele, porque eles falam uma outra língua. E isso é uma questão tratada, digamos, de maneira secundária no livro, que é exatamente as várias, porque, na verdade, ele convive com africanos, com outras pessoas que também falam português. Então, essa é uma questão também dentro do livro. Mas o que me interessava, basicamente, era entender como que é você viver... Porque é muito legal, você vai em Lisboa, a cidade é linda, maravilhosa, você come muito bem, bebe bem, é uma maravilha, né? Agora, outra coisa é você ir trabalhar lá. E como que você se relaciona com as pessoas? Quer dizer, como é que as pessoas não te veem? Porque o que me interessa na minha literatura, basicamente, é trabalhar exatamente com a questão do não pertencimento, do pertencimento ao não pertencimento, e a questão da invisibilidade. Quer dizer, a invisibilidade, para mim, ela talvez seja um fator responsável pela violência que nós vivemos hoje no Brasil, tão grande, talvez, hoje, quanto a questão das drogas, e talvez tão grande quanto a questão social. Social, que eu digo, socioeconômica. Né? Porque se esquece, muitas vezes, assim, que quem é essa pessoa? As pessoas falam, nossa, o cara foi lá e roubou o microfone da Paula e ainda matou ela. Por que ele só não roubou o microfone dela só e não matou? Sim, porque ela não existe para ele, porque ele não existe para ela. Então, se você não existe para mim e eu não existo para você, empatou. Então, assim, e o que vem a questão da invisibilidade? A invisibilidade, ela vem de uma sociedade extremamente injusta do ponto de vista socioeconômico, mas que nós aprendemos a conviver com ela. Né? A gente não vê o porteiro, porque o porteiro, inclusive, hoje está atrás de uma coisa preta que ninguém vê também. Né? Então, antigamente já não via mesmo vendo, mas hoje, então, não vê mesmo. Né? Você não vê a empregada que trabalha na sua casa, você não vê o mendigo que está na rua, você não vê o menino que está pedindo dinheiro você não vê nada, nós não vemos, os outros são invisíveis. E eu me lembro até, a primeira vez que eu prestei atenção nisso, foi muito curioso, porque assim, eu demorei muito para começar a escrever, porque eu sabia sobre o que eu queria escrever, que era sobre esse universo, mas eu não sabia como escrever sobre isso. E eu passei uns 15 anos só lendo. E a primeira vez que eu percebi a questão da invisibilidade foi muito curioso, foi num livro de um escritor peruano chamado Manuel Escorça, um livro chamado Garabombo Invisível. E era muito curioso, porque assim, eu falei, nossa, eu vou ler um livro chamado Garabombo Invisível, vamos ler um sobre invisível. E aí, o que era a história? A história é o seguinte, era um índio, no Peru, em que ele descobre que ele é invisível. Então, o que ele faz? Ele começa a frequentar as reuniões, e ninguém vê ele. Mas não é isso. Na verdade, ninguém vê ele porque ele é índio, não é porque ele é invisível. E aí que eu falei, puxa vida, claro, sabe, essa é a sacada. Quer dizer, nós vivemos num mundo que as pessoas não veem as outras porque elas são invisíveis, embora elas não sejam invisíveis. Né? Esse poder da invisibilidade no Brasil é fantástico. E aí eu comecei, então, a querer discutir. Então, eu comecei a pensar neste personagem como que é um homem invisível em Portugal. Na época, isso nós estamos falando em 2007, Portugal estava num momento excelente economicamente, os portugueses achavam que era a Europa também, e tal, e é verdade, achavam, hoje eles já têm dúvida, mas na época eles não tinham nenhuma dúvida. E isso é assim, as pessoas tratavam, eles chamam lá de moço de mesa, né, meseiros e tudo, sem vê-los. Ninguém via. Imagina, você vai ver o cara que está te servindo. Ninguém via. E então, esse personagem ele começa a trabalhar como... Ele trabalha... O grande sonho dele é aprender a falar inglês, porque tem um colega dele lá que é ucraniano, que tem muito ucraniano lá em Lisboa, e que os ucranianos são muito mais bem formados que os brasileiros. Então, ele viu o cara falando inglês e o cara ganhava muito mais gorjeta, né, porque ele atendia todo mundo lá do que ele. E ele começa, então, a falar inglês. Não é inglês, mas ele era inglês para ele. Então, assim, é isso. Quer dizer, é uma história sobre invisibilidade, eu acho, talvez seja isso. Boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Andréa. Voltando um pouco para a temática de viagem, eu queria saber
quanto que é importante nomear um lugar, dizer onde se passa a história, dar nome para a rua, dar nome, enfim, para o que está em volta, quanto que é importante descrever e quanto que esse lugar é um personagem da sua história. Então, André, veja bem, eu assim, não acho que nomear ou não nomear seja um valor em si, né? Por exemplo, assim, um dos autores que eu mais gosto da minha vida é o Tchekhov. Ele sempre fala assim, em V, em X, em Y. Ele nunca nomeia, né? No meu caso, eu nomeio tudo. Assim, eu tenho um cuidado assim, quase arqueológico com todos os livros. Todos os livros meus, assim, você pode ter certeza, eu posso não ser um bom escritor, mas eu sou um bom descritor. Se você for assim, o personagem, naquele momento, está fumando um cigarro X, você pode ter certeza absoluta que naquele momento, naquele ano, aquele personagem fumaria aquele cigarro. Pode, nenhuma dúvida. Essa parte aí eu garanto para você. Mas por que isso? Porque, assim, isso aí foi uma outra... Às vezes, gente, eu vou ter que falar agora assim, eu não sou muito inteligente, não, mas, às vezes, eu tenho que citar algumas pessoas para parecer inteligente, né? Senão você fica lá, pô, esse cara não citou ninguém, né? Então, é chato isso. A pessoa sai de casa e tal, agora não citou ninguém, né? Então, eu citei aqui anteriormente, nem lembro, eu citei alguém, né? Guimarães Rosa. Não, eu citei, Ponto. mas... Agora eu vou citar. Para mim, era muito interessante quando você, por exemplo, percebe algumas questões ligadas à filosofia, por exemplo, assim, na questão de como que a objetificação, como que o objeto pode ser parte essencial do personagem. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Por exemplo, alguém que fuma um cigarro é um personagem. Agora, alguém que fuma um cigarro chamado Paquetá é outro personagem. Entendeu? Por quê? Porque ele objetifica o personagem, ou seja, ele dá uma singularidade que o personagem talvez não tivesse em outra situação. Então, por exemplo, os meus personagens, uma vez eu estava falando assim, eu falo sobre operário, proletário e tal, e alguém levantou e falou, então você faz realismo socialista? Eu falei, não, eu faço realismo capitalista. Por quê? Porque meus personagens não estão lutando contra o sistema, muito pelo contrário, eles querem fazer parte do sistema. E o que no Brasil alguém fazer parte do sistema significa? Comprar. Então, eles querem o quê? É comprar uma geladeira, mas não é uma geladeira qualquer. Você começa comprando uma geladeira sem marca, depois você passa a comprar uma geladeira Consul, depois uma outra, até você ter uma geladeira de 4 andares. Então, é assim. Então, assim, para mim, para o tipo de literatura que eu faço, nomear é essencial para dar a singularidade do personagem. Mas isso não é uma regra. Não é, de forma alguma, uma regra. Mas, assim, igual eu disse, eu posso garantir para você que, como descritor, você, assim, se eu estou lá em Lisboa, por exemplo, assim, os lugares que estão aqui em Lisboa são todos absolutamente... Você pode pegar um mapa e seguir, porque está tudo lá. Eu fiz exatamente o caminho. Se eu falo, por exemplo, tem um momento lá que eu falo de uma mulher que estava ligando no telefone lá nesta Western Union, e eu falo onde que é, tem lá a loja da Western Union, eu frequentei essa loja, para entender um pouco. Então, assim, isso para mim era importante, mas não é importante de maneira geral, é importante para o que eu faço. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rogério. Eu gostaria de perguntar ao senhor uma coisa. Ao escrever sobre temas de viagem, o escritor não corre o risco de cair em clichês, por exemplo, falar da Espanha e sempre ir numa tourada. Falar de Portugal, o cara tem que comer um bacalhau. E se cair em clichê, e mais, se isso é uma preocupação do senhor em eliminar, ou não deixar cair em clichês a narrativa? Bom, primeiro, o senhor, não. Segundo, que eu sempre recomendo para as pessoas que querem escrever que todas as noites, na hora de dormir, eles rezem, Senhor, não me deixar cair em tentação com clichês. Toda noite fazer isso é muito importante, não deixar cair em tentação com os clichês. Mas, certo, claro, você fazer narrativa de viagem, você sempre corre o risco de fazer isso. Agora, nunca me interessou muito, porque, sabe o que acontece? No meu caso, quer dizer, a viagem em si não é importante. Não é importante. É importante a experiência da viagem. Então, assim, no meu livro, por exemplo, você não vai encontrar ninguém comendo bacalhau, por exemplo. Não vai. Mas você vai encontrar pessoas, por exemplo, trabalhando numa loja, num restaurante onde se serve bacalhau. Isso sim. Por quê? Para mim, a experiência do trabalho que é mais importante, não a experiência de comer o bacalhau. Quem come o bacalhau é o turista.
né? E o turista, ok, mas para mim o personagem era o cara que está servindo o bacalhau para o turista comer. E eu estou pensando aqui, não sei, deixa eu pensar. Eu acho que foi o único livro que eu escrevi que assim, era de um universo muito fora do meu universo, porque os meus livros se passam ou em Cataguases, ou em Rodeiro, ou no Rio, ou São Paulo. Eu acho que só. Acho que só. Então, assim, eu conheço bastante bem esses lugares. E agora, no entanto, eu me desafiei, eu estou escrevendo um livro que se passa em outros lugares para eu sentir exatamente isso. Quer dizer, ficar falando é fácil, né? Agora eu quero ver você fazer isso. Então, eu estou tentando fazer isso. Quer dizer, escrever sobre outros lugares sem, pelo menos, tentando não cair nos clichês. Mas, veja bem, clichê não é só falar sobre tourada na Espanha. É de linguagem, que é o pior ainda, eu acho. O clichê de linguagem, para mim, é horrível. Por exemplo, um cara que fala... por exemplo, a lua sempre é nua, sabe? Sempre não é esbranquiçada com a lua, sabe? Isso, para mim, é pior ainda. Lua prateada, sabe? Ou tem assim um homem com, sabe, de tórax bem definido, com bíceps bem definido, sabe? Essas coisas aí. Para mim, isso é muito pior ainda do que o cara ir comer um bacalhau, coitado. Deixa ele comer o bacalhau, mas bíceps é terrível, né? Rufato, como é que é escrever deslocado do teu espaço? Quer dizer, quando você está em Lisboa, você está deslocado do universo brasileiro, você está num outro contexto, num outro país, numa outra... Embora a língua seja a mesma, mas tem não todos... É a mesma, não. Não é a mesma, parece só, né? Parece, mas não é, né? Então, essa coisa de escrever deslocado, isso que essa é a peculiaridade da pergunta. Tá. Eu dizer assim, olha, eu inicialmente, quando comecei a... Quer dizer, quando eu comecei a escrever mesmo, eu só consegui escrever ou aqui em São Paulo ou em Cataguases. Quando eu tirava férias, eu só conseguia escrever esses dois lugares. Com o passar do tempo, e como eu achei essa coisa de não, eu quero ser escritor profissional, eu comecei a ter que pegar todos os convites que me faziam, eu tinha que fazer para fazer dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, eu comecei a me deslocar muito. E, me deslocando, eu comecei a sentir muita dificuldade de escrever, porque, afinal de contas, eu falei, nossa, e tal. Aí, depois, eu fui percebendo que isso era uma tonteria da minha parte, porque, assim, o que me cerca não é o importante. O que é importante é o que eu sou. Quer dizer, o espaço que eu crio, o espaço ficcional, ele não está lá fora, ele está aqui dentro, né? E aí, vou citar de novo, o pessoal fala, nossa, esse cara é realmente inteligente. Ele é dúvida, mas agora ele não tem. Eu comecei, porque, assim, sério, assim, eu gosto muito de filosofia. E, para mim, quando eu li a Crítica da Razão Pura do Kant, olha, eu falo brincadeira, Crítica da Razão Pura do Kant, olha... Arrasou agora. Não, agora, sinceramente, não é verdade? Eu acho que eu merecia até um cachê maior. Bom, quando eu li a Crítica da Razão Pura, e quando ele fala lá que o espaço e o tempo são intuições, eles não existem, eu falei, cara, mas isso é tão óbvio, mas não é. Né? E aí eu comecei a me interessar muito por essa questão de espaço-tempo. E aí eu comecei a ler, passei pelo Einstein, até chegar no Heisenberg, no princípio da incerteza e tal. E aí, quando você percebe, para mim foi essencial. Por quê? Porque tem a ver com isso, quer dizer, tem a ver com o seu corpo no espaço e no tempo, o corpo físico, mas também tem a ver, e aí para mim era mais importante ainda, é que tinha a ver como tratar disso literariamente, porque, assim, se isso é verdade, né? Para mim, essa intuição ela tinha que ser colocada na literatura. E como é que eu percebia isso? Eu percebia o seguinte, meus livros não poderiam ser mais livros que tivessem histórias que se sucediam, mas tinham que ser histórias que fossem simultâneas, porque o espaço não é mais compreendido como uma coisa sucessiva, mas sim simultânea. E o tempo, na verdade, né? E o espaço, ele é um espaço assim, completamente diferente. Por exemplo, é diferente o espaço que eu ocupo no mundo. É diferente, por exemplo, do espaço que ocupa, por exemplo, uma pessoa que sai de casa às 5 da manhã e entra no metrô lotado, por exemplo. E é diferente, por exemplo, de uma pessoa que ocupa o espaço e vem trabalhar de helicóptero, por exemplo, em São Paulo. Né? Então, esses deslocamentos físicos, que também são deslocamentos no espaço e no tempo ao mesmo tempo, que não é espaço e tempo, mas é espaço-tempo, isso começou... eu comecei a pensar sobre isso e falei, claro, isso é uma estupidez. Eu posso escrever em qualquer lugar, porque o espaço não existe, nem o tempo não existe.
Eu faço esse tempo e esse espaço. A única coisa que, para mim, é essencial, e aí realmente é essencial, é que, como eu disse, e para mim isso é uma verdade, assim, eu escrevo com o corpo. Então, assim, eu preciso realmente estar bem. Bem. Assim, eu, por exemplo, não consigo compreender, e pode ser até que exista, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, aquela história do escritor que fica bebendo a noite inteira, escreve e tal. Eu, assim, durmo todo dia, 10 horas da noite. Durmo não, mas recolho às 10 horas da noite, às 6 da manhã eu acordo e 7 da manhã eu estou trabalhando, todos os dias. Portanto, eu não bebo. Não estou dizendo que eu sou uma alma boa que não bebe. Não, eu bebo de vez em quando, eu gosto de tomar um vinho e tal, mas eu não bebo, senão eu não consigo. Ou trabalho ou bebo, e eu tenho que pagar minhas contas no final do mês, né? Usar droga, por exemplo, eu não preciso, sou suficientemente maluco para usar droga, sabe? Eu não preciso usar. A filosofia, por exemplo, para mim, ela serve como uma droga, a literatura serve como uma droga. Então, eu descobri que não precisava. Então, hoje, eu viajo demais, e eu consigo levar esse espaço, esse tempo que são meus, que é o meu espaço ficcional, meu tempo ficcional, eu consigo levá-lo comigo. Então, eu não preciso de estar num espaço, num lugar específico para escrever. Evidentemente que é muito mais cômodo eu escrever na minha casa. Aí é uma questão só de comodidade, mas não de necessidade, digamos assim. Anderson ou Emerson? Emerson. Luiz, eu ouvi uma vez o Mutarelli comentando que ele fez parte do projeto também, foi para Nova York, e para ele foi meio opressivo escrever um livro sob encomenda. Acho que o livro dele nem chegou a publicar ainda. Eu queria que você me contasse a sua experiência em Lisboa, se você sentiu isso em relação à encomenda também. Você trabalha bem por encomenda, você não prefere encomenda? Como que é o teu processo nesse sentido? Não, eu, como escritor profissional, eu aceito encomenda, eu sou que nem sapateiros, não tinha jornalista, como você disse. Não, então, mas é diferente porque o jornalista ele escreve, quer dizer, eu penso num sapateiro porque o sapateiro você vai lá e ele vai tirar só é singular, quer dizer, ele vai tirar o molde do seu pé, ele vai fazer sob encomenda para você. O jornalista não faz para ele faz para o outro, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Então, por exemplo, assim, a costureira. Você vai na costureira, ela tira as suas medidas e ela faz. Não tem nenhum problema, nenhum problema. Essa ideia, essa visão do escritor como, sabe, alguém que está acima, e é muito boa para a manutenção do status quo. Porque, assim, o que acontece? Por exemplo, eu acho que é muito bom, por exemplo, numa ditadura, por exemplo, você fala assim, aqueles escritores são todos malucos, drogados, bebem pra caramba. Ou seja, tudo que você disser já está comprometido, porque você é maluco, drogado, etc. e tal. Agora, quando você fala, não, eu não sou maluco, eu não sou drogado, eu não bebo, eu sou escritor profissional, você vai ter que ouvir como qualquer outra pessoa. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de escrever sob encomenda de forma alguma, só que eu não vou aceitar todas as encomendas. Aí eu sou um sapateiro chato ou uma costureira chata. Porque você vai lá e fala assim, eu queria fazer um vestido tal. Aí eu falo, ok, eu vou... não, mas peraí, eu quero que seja igual a princesa da Diana. Não, então não faço. Eu não quero. Não, se você quer igual a princesa Diana, você vai no meu vizinho aqui que ele faz, eu não faço. Ou você vai no sapateiro. Eu falo, olha, eu faço sapatos sociais. Eu falei, não, mas eu queria o sapato social, mas eu queria um negocinho branco. Eu falei, não, então eu não faço, porque não me interessa fazer isso. Então, meu colega aqui do lado faz esse sapato que você quer, eu não faço. Entendeu? Então, assim, eu já escrevi 2 livros sob encomenda. Eu escrevi este livro, e que eu tenho um grande orgulho dele, foi um livro que foi traduzido e tudo, e escrevi o outro chamado De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro que ele infelizmente, ele foi publicado e ele foi colocado num nicho de literatura infanto-juvenil, que ele não é, e ele vendeu bem e tal, mas aí agora ele não está mais na editora, eu tirei e ele vai ser publicado de novo agora como literatura adulta, que também é um livro do qual eu me orgulho muito, aliás, é um dos livros que eu mais gosto, entendeu? Então não tem nenhum problema com encomenda. Eu escrevi vários textos, por exemplo, tem uma antologia que chama Tarja Preta, que foi publicada pela Objetiva, em que a encomenda era que eu escrevesse uma história que tivesse um remédio. Eu falei, pô, as minhas personagens, as minhas mulheres são todas viciadas em tranquilizantes, porque os maridos são os bêbados, sabe? São as pessoas, são os filhos, são complicadas, família. Então, elas tomam todas tranquilizantes. Então, é a coisa mais fácil do mundo escrever uma história sobre tranquilizante, com tranquilizante, entendeu? Então, nenhum problema. Eu aceito encomenda, se pagar bem e se for interessante para mim, nenhum problema. Eu não vou, mas eu que vou escolher, entendeu?
Eu que escolho, não aceito qualquer uma. Já tive várias encomendas que eu não quis, não aceitei, pagavam bem, tudo não me interessa, entendeu? Me interessa escolher, quer dizer, ser provocado com uma ideia legal, por exemplo, como essa, ou como essa da Tarja Preta, ou como essa do de mim, já nem se lembra, que era assim, tem que ser uma história da primeira pessoa, ok, isso, escrevo em primeira pessoa, não tem problema, entendeu? Mas nenhum problema, nenhum. Mais alguma pergunta ou colocação, gente? Posso complementar, então, Paula? Claro. Nessa questão da profissionalização, que é legal mesmo ver hoje escritores mais profissionais. Como que você vê essa questão da profissionalização, no geral, da profissão do escritor? E quando que deu a tua passagem do jornalismo para a literatura totalmente? Agora eu vou me dedicar totalmente à literatura. Bom, no meu caso, quer dizer, eu saí do jornalismo para a literatura, ela foi assim, porque, primeiro, assim, eu sempre me achei uma fraude no jornalismo. Eu ia falar na literatura, talvez seja também uma literatura, mas no jornalismo, certamente. Eu passei 13 anos trabalhando no estado de São Paulo, todos os dias da minha vida, eu entrava com o pé na redação e falava, hoje eles descobriram que eu sou uma fraude, e aí não era aquele dia ainda. No dia seguinte, eu falei, não, hoje ninguém vai ter dúvida, e não era no dia seguinte ainda. E eu acabei, nessa história toda, começando lá como repórter e terminei como secretário de redação. Como repórter ou como secretário de redação, eu entrava na redação pensando assim, hoje não tenho nenhuma dúvida, porque eu nunca gostei de jornalismo. Eu fui fazer jornalismo porque, não sei, por ignorância mesmo. Eu não sabia, eu fui, nada contra o jornalismo, não é isso. É muito pelo contrário, é um respeito enorme que eu tenho pelo jornalismo, e eu sempre me achei uma fraude no jornalismo, porque eu tinha vergonha de entrevistar as pessoas, eu achava uma chatice, sabe? Esse papel que a Paula está fazendo, por exemplo, eu admiro profundamente, porque assim, eu não teria condições de fazer isso, entendeu? Por quê? Porque, é sério, primeiro que eu sou muito tímido, e segundo que eu ficava assim, não, mas eu não vou perguntar isso, poxa, né, é uma coisa tão pessoal dele, né, eu vou ficar perguntando essas coisas para ele, sabe? Eu achava que eu estava, sabe, sendo muito, enfim, eu estava perguntando coisas que eu não devia perguntar. Então, isso foi primeiro. Então, desde o primeiro dia que eu entrei numa redação, eu queria sair do jornalismo. E aí, em 2003, em 2001, eu publiquei um livro chamado Eles Eram Muito Escavados. Esse livro ganhou os prêmios importantes daquele ano. Logo em seguida, ele começou a ser traduzido e tal. E aí, eu, por ignorância, de novo, falei, eu acho que eu vou largar esse negócio, vou virar escritor. E aí, eu tive uma sorte cavalar. Eles Eram Muitos Cavalos, gostou? Também, mais um pouco. Isso também vale um pouquinho, aumentar o que não é? Não vale, não, tá bom. Aumentar o cachê. Citações e piadinhas estúpidas. Bom, eu tive uma sorte, porque o que aconteceu? Em 2003 tinha quatro eventos literários no Brasil. Era Jornadas de Passo Fundo, era a Feira do Livro de Ribeirão Preto, a Feira do Livro de Porto Alegre, e tinha a Bienal, as Bienais do Rio e São Paulo. E acabou. Em 2003, Flip. Então, o que aconteceu em 2003? Eu fui convidado para a primeira Flip. Aí eu fui na primeira Flip, que não tinha ninguém, né? Lá em Paraty, tinha pouquíssima gente, a gente andava, era uma beleza. E aí, como eu tinha ido para a Flip, aí começou a pipocar festivais literários, a partir daí. Todo mundo começou a ficar com inveja, vamos fazer um festival literário também? E todo mundo começou a fazer. E aí, o que aconteceu? Eles olhavam lá na lista de quem tinha ido na Flip, e eu estava lá. Aí ligavam para mim, não ligavam para mim primeiro, ligavam, por exemplo, para o João Manuel. Aí eu falava, poxa, eu trabalho como jornalista, eu não posso ir. Aí ligavam para mim, e eu não estava fazendo nada, né, vagabundo, né? Então, então você vai, vou. Aí como eu ia, aí o cara falou assim, o que você acha que podia chamar aqui para o festival de não sei das quantas? Eu falei, o Luiz Rufato vai, porque ele veio aqui, então chama ele. Então, eu acabei, por isso, indo. Então, se você for pegar a lista de todos os primeiros festivais e feiras literárias do Brasil, a partir de 2003, você vai ver meu nome lá. Não porque eu seja importante nem nada, mas porque eu estava disponível. Então, eu tive essa sorte. Então, eu acabei entrando no circuito, ou, na verdade, nem entrando, eu acabei, sem querer, fazendo um circuito que não existia. Então, assim, eu virei caixeiro viajante. Numa certa época, assim, olha, eu fui, literalmente, de Boa Vista, em Roraima, a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, de João Pessoa a Rio Branco, no Acre. Tudo. Conheço o Brasil, acho que são poucos os estados do Brasil. Será que eu não conheço nenhum estado? Eu não leio. Eu acho que conheço todos os estados do Brasil por conta disso. Então, assim, claro,
eu estava começando. Então, por exemplo, no primeiro ano, eles pagavam lá, por exemplo, vamos fazer uma coisa, por exemplo, pagavam R$500 para eu ficava felicíssimo, né? Aí, como deu certo, no ano que vem eles pagavam 1.000, mas eles não me chamavam mais, claro, eu fui no primeiro, né? Então eu só levei, como a gente diz lá em Minas, só levei manta, né? Porque eu ia no primeiro, dava certo, aí eles convidavam o cara, eu falei, é sacanagem, né? Então, aí, espera uns 4 ou 5 anos, me chamam de novo, e ninguém me chamava de novo. Inclusive porque eu fico falando essas piadas estúpidas e citando assim, né? Oh, meu Deus. Nós vamos fazer o sorteio do livro, todo mundo já preencheu as fichas, já entregou. E aí eu vou pedir ao Luiz para falar para a gente do próximo projeto dele. Já está em andamento aí, um novo livro. Conta um pouquinho para a gente, adianta aqui no Sempre um Papo. Então, vamos lá. O que é o próximo livro? O próximo livro é um livro chamado assim, Flores Artificiais, que eu não sabia, né? Assim, ignorância é bom demais, né? Porque um dia uma amiga minha falou assim, ué, mas Flores Artificiais é uma mistura de flores do mal com paraísos artificiais do Baudelaire. Eu falei, é verdade. Eu passei a falar, então, agora eu falo inteligentemente, não, Flores Artificiais, que é uma mistura de flores do mal com paraísos artificiais do Baudelaire, aí eu já pareço mais inteligente, que, na verdade, é uma história que eu estava sentado na poltrona da minha conformidade, de tal maneira assim que, por exemplo, escrever as histórias que eu escrevo, eu me sinto muito à vontade. Então, eu podia continuar escrevendo isso para o resto da vida. E eu acho que isso mata o escritor. Isso é o primeiro momento assim, de você falar assim, acabou o escritor. Daqui para frente você não produz mais nada de interessante, porque você vai ficar só repetindo as coisas que você fez até agora, e mal. Você vira um epígono de si mesmo, é terrível, né? Então, receando isso, eu me desafiei a mudar completamente o meu universo. Então, esse livro, Flores Artificiais, é a seguinte história, é um pouquinho complicada, não é complicada, mas eu acho que eu vou conseguir entender. É o seguinte, na passagem de ano de 1999 para 2000, ou seja, na passagem do milênio, um engenheiro que é um conterrâneo meu, nascido em Rodeiro, de família de Rodeiro, chamado Dório Fineto. Esse engenheiro é um engenheiro que ele trabalha para um órgão da ONU ele trabalha basicamente em lugares que foram afetados, sabe, tem um nome específico, eu não vou lembrar, é engenharia de solo. Tem um nome específico. E aí, esse engenheiro, na passagem de ano, ele, de repente, ele mora no Flamengo, no Rio de Janeiro, e ele vê que todo mundo está festejando a passagem do ano e tal, e ele se vê completamente sozinho no Rio de Janeiro, ele não tem família, não tem amigos, não tem ninguém, porque ele ficou o tempo todo viajando para fora do país, porque ele trabalha na ONU. E ele entra numa crise existencial realmente bem brava. E aí ele procura uma psicanalista. Primeiro ele procura um psiquiatra que fala que o problema dele não é psiquiatra, ele manda ele para uma psicanalista, e ele passa 10 anos fazendo psicanálise. Mas o mais interessante é que, assim, na psicanálise geralmente você fala de si próprio, da sua história e tal, e ele não fala da história dele. Ele sempre conta histórias que ele ouviu ao longo das viagens dele. Dá um exemplo. Ele conheceu em Timor-Leste, em Dili, Timor-Leste, uma portuguesa que era professora ligada ao Instituto Camões, que era uma mulher tão bonita. Sabe aquele olho lá da Elizabeth Taylor, que é um lilás, né? Que é uma coisa... Ela tinha aquele olho lilás. E ela era de uma aldeia lá de Portugal, e ela era muito bonita, e essa beleza atrapalhou a vida dela inteira. Porque as meninas, quando ela era criança, maltratavam ela porque ela era muito bonita. Quando ela se forma lá em Portugal, ela resolve ir para um outro lugar completamente diferente. E ela vai para Moçambique. Em Moçambique, ela fica muito doente, com malária, o caramba 4. Ela volta para Portugal, mas ela não aguenta ficar em Portugal. Ela vai para Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, ela é estuprada. Aí ela não aguenta aquela história toda e ela vai, então, e se muda para o lugar mais longe que ela podia, que era no Timor-Leste. Ela consegue uma vaga lá no Timor-Leste e muda para lá. E lá, ela vira assim, a pessoa que todo mundo chamava para as festas, para tudo quanto é lugar, chamava ela porque ela era muito bonita. E ela conhece, lá no Timor-Leste, tem um crocodilo, assim como na Austrália, na parte norte da Austrália, tem um único crocodilo que é de água marinha. É um crocodilo que são 7,5 metros de crocodilo, 1,5 toneladas.
E ela acha aquele o bicho mais feio que ela já viu na vida dela. E aí, um dia, ela, que é uma mulher tão bonita, mas que nunca conseguiu nada na vida por causa da beleza dela, ela se entrega para os crocodilos. E essa é uma das histórias que ele conta para o psicanalista. E a psicanalista acha muito estranho isso, porque ele nunca conta histórias dele, ele não tem história pessoal para contar, ele só tem história dos outros para contar. E aí, quando ele resolve largá-la, né, porque tem um momento que o paciente não quer mais ver a cara da psicanalista, ela recomenda a ele escrever essas histórias. E ele escreve essas histórias, e ele manda para mim, porque nós somos da mesma, quer dizer, nós somos as famílias, Rufato e Fineto, se conhecem lá em Rodeiro. E ele manda essas histórias para mim, mas as histórias são muito mal escritas. Então, eu proponho a ele que eu reescreva as histórias que ele me passou, ele aceita, eu reescrevo as histórias todas, e aí é o livro, chama Flores Artificiais. Gente, é sensacional, né? Uma salva de palmas para o Luiz Rufato. Para encerrar, você quer fazer alguma colocação? Vou te pedir também para puxar o nome do premiado aqui da noite. Puxar, sim. Eu que agradeço. E deixa eu ver quem que vai ganhar aqui. Não. Anderson? Não. Não é Anderson. Ou é Anderson? Couto? Não. É Anderson mesmo? O Anderson e o Emerson são gêmeos. Ó. Não parece. Quer dizer, parece. Mas é isso, muito obrigada. Anderson, né? Eles fazem o famoso personagem, o Duda Rangel, que é o padroeiro hoje dos jornalistas, o guru dos jornalistas hoje. E tem o livro A Vida Como Ela É. Mas você quer o livro? Daqui a pouco eu te passo. E vou passar para você, então, para encerrar. Agradeço muito sua presença. Lembrando, Rafael,